Segunda parte da mensagem. Salomão lhe diz claramente: os justos nunca abalarão. Nunca se abalarão. Muito pelo contrário. Ele continua firme. Firme no propósito de ser um adorador. Nato na presença de Deus. Mas se você tem se comportado como ímpio, o Salomão lhe diz aqui: se você não se arrepender de seus pecados, se você não pedir perdão, ou para Deus, ou para as pessoas que você ofendeu, magoou, não é eu que estou dizendo, é a palavra, você não vai durar. Se você não morrer fisicamente, você morrerá espiritualmente. Eu acabei de pegar uma passagem aqui a respeito de Sardes. Sardes era uma igreja que parecia que era avivada, mas que na realidade era morta. E se você tem sido assim, amados, começa a buscar o avivamento, não o avivamento estético, mas sim do Espírito Santo. Porque quem está trabalhando em favor da igreja nos últimos dias, antecedentes à vinda do Senhor Jesus, é o Espírito Santo, nosso Consolador. Então, meus queridos, se policia, tenha uma vida de santidade. Jesus Cristo está voltando. E é necessário que você santifique. A palavra de Deus é clara. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E os ímpios não vão ver o Senhor. Como está aqui no texto, não habitarão a terra. O destino dos ímpios não será bom, irmãos. Será morte. Morte física e morte espiritual, que é pior. Como aconteceu com Adão e Eva. Eles se comportaram como os ímpios. Deus deu uma ordem: de todo jardim comerás livremente, mas a árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus: não comerás, não tocarás. E ainda Deus explicou: porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Mas Adão e Eva não quiseram ouvir a voz de Deus. Eles preferiram ouvir a voz da serpente, que estava incorporada em Satanás. E eles desobedeceram e tiveram o seu castigo. E foram mortos espiritualmente por Deus. E até hoje nós estamos pagando caro por esse pecado deles. Porque cada ser humano que vive na terra já nasce com a natureza do pecado. Pecado esse gerado por Adão e Eva. Amados, vamos verdadeiramente ter uma vida de santidade na presença de Deus. Sabe? O mundo não tem nada para oferecer, irmãos. Eu não sei por que o povo de Deus ainda procura coisas do mundo para trazer dentro da igreja. Mundanismo. Não, irmãos. O Deus que a gente servimos é um Deus criativo. Não precisa ficar pegando as coisas do mundo, agindo como ímpio. Não, irmãos. Traga a presença de Deus.
Há um versículo que diz: quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança, irmãos? A vinda de Cristo. Sabe? A nossa entrada para o céu. Mas para você entrar para o céu, você tem que agir como justo. E o justo, ele vive pela fé. Também diz a palavra de Deus: o justo vive pela fé. E o que é fé, irmãos? Fé é o sobrenatural de Deus. É uma palavrinha de 2 letras. Mas que significa o sobrenatural de Deus. É aquilo que a gente não vemos, mas sentimos e cremos. Amém, irmãos? Então, amados, eu não vou estender muito dessa palavra, mas eu quero te dizer: se você tem agido na presença de Deus como ímpio, saiba de uma coisa: o seu destino pode ser a morte. E não é. E quando eu estou falando de morte, eu não estou me referindo somente à morte física. Pode ser também a morte física. Porque Deus é amor. Mas Deus também é justiça. E se Ele vê que você está por aí, dando mau testemunho, na igreja você vestindo uma capa de crente, e fora da igreja você está até blasfemando contra Deus, você vai ficar, irmãos. Se você não se arrepender, não vigiar na terra, você vai ficar. E aí? O que você vai responder para Deus, para Jesus Cristo no juízo final? Senhor, profetizei no meu nome? Senhor, expulsei demônios? Senhor, eu preguei a palavra? Ministrei louvor? Limpei a igreja? Obedeci tudo que estava dentro da igreja? E no dia a dia, você dando mau testemunho? Não adianta, irmãos. Você vai ficar. Porque o que Jesus Cristo... Eu tenho pregado aqui e vou falar de novo. O que Jesus Cristo quer de mim e você no juízo final é as almas. São vidas. E aí? O que é que você tem para oferecer? O que é que você vai falar para Deus, para Jesus, nesse dia? Então, irmãos, eu aconselho. Isso serve para mim também, irmãos. Viu? Não estou 100% na presença de Deus. Só que eu estou tentando. Estou tentando ser um cristão genuíno na presença dele. Só que não é só dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja é fácil. É no seu dia a dia, irmãos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Mas guarda essa palavra do teu espírito. Seja justo, irmãos, e não ímpio. Tá bom? Para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Até a vinda de Cristo, que quando Ele voltar, obviamente viveremos eternamente com Ele na eterna glória. Amém? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal. Vai aparecer a palavra escrito e do lado do escrito o sininho. Clica nesse sininho que você terá este vídeo que eu acabei de postar. Está dividido em 2 partes. Mas os diversos vídeos que eu já postei aqui no canal José Castor a serviço do reino. Essa foi a matéria, essa mensagem está incluída dentro do quadro O Devocional, as mensagens tiradas da internet.